Bom dia, feliz sábado. Sejam muito bem-vindos a mais um culto. Olha, eu não conheço muito bem vocês que estão aí, não sei qual problema vocês estão enfrentando na vida de vocês, quais dificuldades vocês estão passando, mas eu conheço alguém que sabe, é o nosso Deus, é o nosso Salvador. Então, aí onde você está, na sua rede, na sua cama, no seu sofá, se aconchegue. Eu espero que a graça do Senhor alcance o seu coração nessa manhã, que Ele fale contigo e que você se sinta abraçado por Ele. Amém? Vamos curvar nossas frontes e fazer uma oração? Oremos. Grandioso Deus, amado Pai que estás no céu, graças te damos, Senhor, por mais um sábado, por mais um dia que é como esse, maravilhoso, separado para louvarmos e engrandecermos o Teu nome. Pedimos que o Senhor esteja conosco, que fale ao nosso coração, que abençoe o nosso dia, que nada nos falte, que o Senhor atenda, Pai, cada pedido, cada desejo, cada angústia no coração de cada pessoa que está aqui nos assistindo. Podemos não conhecê-los, mas o Senhor conhece o coração de cada um deles. E confiamos, Senhor, que Tu tens o poder para fazer o que é melhor para cada um de nós. É isso que pedimos, Pai, e agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Para darmos continuidade ao nosso culto, eu convido você que está aí sentado a erguer sua voz ao céu e louvar. Nós almejamos outro lar, um novo Éden pra morar, pois ficaremos por aqui somente um pouco mais. Esta promessa quero alcançar, custe o que custar, e enquanto espero, sigo confiando no poder que vai me salvar. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou seguindo até encontrar meu Jesus. Lá reinará o amor, finalmente verei e adorarei o meu Rei, meu Salvador. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou seguindo até encontrar meu Jesus. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou seguindo até encontrar meu Jesus. Nas batalhas comigo estás, e quando caio não me deixarás. Teu amor vai me guiar, eu sinto paz mesmo em bravo mar. Eu
sinto paz mesmo em bravo mar. No silêncio eu posso ouvir tua voz dizendo: estou aqui. Teu amor vai me guiar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. Meu farol, ilumina a noite. Eu te seguirei. Meu farol, eu confio em ti. Tu me guiarás aonde for, aonde for, aonde for. Eu não temo o que virá, pois de manhã sei que vou cantar. Teu amor vai me guiar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. Meu farol, ilumina a noite. Eu te seguirei. Meu farol, eu confio em ti. Tu me guiarás aonde for, aonde for, aonde for, aonde for. Te pedimos, ilumina e nos guia neste mar. 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 Meu farol, ilumina a noite. Eu te seguirei. Meu farol, eu confio em ti. Tu me guiarás aonde for, aonde for, aonde for. Diz aí, você sabe por que existe o dízimo? Falam várias coisas. É sinal de lealdade, fidelidade, dependência, bênção. O bom é que você pode conferir direto na fonte, né? O dízimo é um princípio bíblico, desde o começo. Lembra? Não passamos no primeiro teste. É o dízimo que sustenta a missão da igreja de pregar em todo o mundo. E é tudo bem dividido. Sabe como? A maior parte fica na sua região. Partes iguais na união e na divisão. Vai fazendo a conta. Tem um percentual para a formação de pastores, para a área de literatura, para a Rede Novo Tempo e também para a sede mundial. Pronto! Agora que você entendeu para que serve o dízimo, vamos voltar à nossa conversa. O porquê do dízimo. É muito mais que recursos. O dízimo nos lembra de quem nos sustenta, de onde nosso coração deve estar e a quem devemos exaltar. As bênçãos são consequência. Fica a dica então. Da próxima vez que você receber uma grana, não esqueça, sem barganha, sem dor no coração, medo e nem tristeza, mais que devolver parte das bênçãos. Dizimar é sinal de fé que é igual a fidelidade, reconhecimento e gratidão. E de declarar quem você escolheu para adorar. Partiu ser fiel. Que bonita experiência do Provai Verde. E nesse momento, nesse instante, nós queremos convidá-lo a adorar também esse Deus maravilhoso que tem nos guiado, que tem nos conduzido
nesses dias difíceis, nos dias fáceis, que é o nosso Deus. Então agora você, por exemplo, pode ir no ServeMe, que é um aplicativo que nós temos. Eu, por exemplo, vou fazer a minha doação no ServeMe, a devolução do meu dízimo, da minha oferta. Você pode transferir para a conta da igreja, aí liga para o seu tesoureiro, pede a conta, ele vai passar para você, ou combinar com ele, de repente, como você pode achar melhor. E o importante é nós podermos devolver ao nosso Deus aquilo que Ele nos deu de melhor. Deus seja louvado nesse momento e convidamos a todos agora para sermos fiéis nos dízimos e nas ofertas do nosso Deus. Provai e vede. História de hoje: Esperança em Porto. Bom dia, senhor Aniceto. Bom dia. Nós conversamos com sua neta Estela e ela pediu para que a gente viesse aqui conversar com o senhor sobre a possibilidade de nós podermos ficar aqui hospedados na sua casa durante o período do Caleb. Ah, sim, ela me falou. Na minha casa é muito simples, minha filha. Mas tem uma cama e um chuveiro quente para vocês. Obrigada. Foi assim que José Aniceto teve um contato mais próximo com os irmãos adventistas. Ele observava aqueles jovens pregando, visitando lares e foi se interessando mais em conhecer a igreja. Ao caminhar pela rua perto de sua casa, observou que havia uma obra recém-começada e ficou sabendo que era a construção da futura igreja adventista de Porto de Galinhas. Você sabe quanto tempo os Caleb vão passar aí? Eles falaram? Não, mas Estela pediu com tanto carinho que não podemos negar. Eles são jovens cristãos e precisam do nosso apoio. Será que eles sabem que nós não somos adventistas? Com pouco tempo, a igreja ficou pronta. Um grande movimento missionário se instalou na cidade, que eles chamaram de Missões Curtas, para o projeto Esperança Porto de Galinhas. Além da implantação dos pequenos grupos, houve várias feiras de saúde, nas quais eram oferecidos uma grande quantidade de serviços à comunidade. Aniceto estava cada vez mais impactado com a presença da igreja em sua cidade. Começou até a fazer parte de um pequeno grupo, onde se estudava a Bíblia de uma maneira muito prática, e os novos amigos que fez muito o ajudaram a entender temas da Bíblia que até então não conhecia. Ele estava tão entusiasmado com aquela verdade que passou a estudar a Bíblia em sua casa. Até sua esposa, que muito se interessava por aquele movimento da igreja, chegou a participar com ele das classes bíblicas. Esse é um momento muito especial na vida do nosso querido irmão. Aniceto não teve dúvidas de que deveria tomar sua decisão ao lado de Cristo. Com muita alegria no coração, ele foi batizado na nova igreja que foi construída em Porto de Galinhas. Te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz: Amém. Em resposta a tudo que Deus lhe deu, ele tem experimentado a alegria de ser um fiel dizimista e de ainda contribuir para o avanço da obra de Deus através das suas ofertas. Hoje é possível entender melhor como a igreja realizou o trabalho evangelístico aqui em Porto de Galinhas. Não era um programa isolado, mas um movimento missionário em várias partes da nossa União. E isso só foi possível mediante a fidelidade de pessoas que nunca vieram aqui.
Por meio dos recursos financeiros, a pregação do Evangelho em todo o mundo se torna uma realidade. Essa é uma grande maneira de cada um de nós sermos missionários e participar diretamente do avanço da obra de Deus aqui na terra, doando para a sua causa. Louvado seja o nosso Deus pela fidelidade dos irmãos. Provai e vede. E agora, eu os convido para esse momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Percebo que errei por andar tão distante, caminhando bem sei por onde eu nunca deveria andar. Conheces o meu coração quebrantado, os sonhos que sonhei que ficaram frustrados, a dor que eu senti, o peso da culpa que me fez sofrer. A minha esperança e tudo que planejei, eu vi se perder diante os olhos meus. Mas eu aprendi a confiar quando me entreguei em tuas mãos. Tudo então mudou, em minha vida renasceu a luz, brilhando como um sol. Jesus, o seu amor me resgatou. Eu quero mais de ti, eu quero mais amar, eu vou me entregar. De joelhos tenho orado todos os dias, clamando o teu poder em minha vida, pois sei que sou fraco e só eu nunca poderei vencer. Andei na escuridão, mas agora eu vejo que Jesus é a salvação, e nele eu confio, pois me perdoou, livrou meu passado e hoje dele eu sou. Novo amanhã, logo enfim pela fé verei, salvo, seguro, tranquilo nos braços seus. Mas eu aprendi a confiar quando me entreguei em tuas mãos. Tudo então mudou, em minha vida renasceu a luz, brilhando como um sol. Jesus, o seu amor me resgatou. Eu quero mais de ti, eu quero mais amar, eu vou me entregar. Eu vou me entregar. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer de maneira muito especial a Pamela pelo maravilhoso hino, o hino da Eveline, que tem tempo que eu não escuto.
Eu quero aproveitar e mandar um abraço para você que está nos assistindo, você que está nos acompanhando. Por favor, vai aí na nossa página da Igreja Adventista de Novo Horizonte, em Itapuã, e no YouTube, no Facebook, e dá uma curtida, compartilhe, para que outras pessoas possam ser abençoadas com a voz, com os hinos, com a palavra de Deus, com o nosso culto especial. Não deixe também de escrever no comentário. Nós estamos acompanhando aí, você está escrevendo agora alguma coisa, manda um abraço, um alô para o seu irmão, para o seu amigo, e nós vamos ler, talvez na próxima semana, alguma coisinha do que vocês estão escrevendo aí. Que Deus abençoe a todos. E eu quero mandar uma saudação muito, mas muito especial para os nossos irmãos aí de Bom Jesus da Selva, lá do Maranhão, que está nos acompanhando todos os sábados. Um grande abraço. Nossos irmãos do Espírito Santo, especialmente aí Moab, a Edna, o Joadson, a Calila, né, o Renan, o Márcio, a Adriana e toda a equipe de coordenadores, essa turma maravilhosa aí dos nossos irmãos do Espírito Santo. Obrigado porque vocês estão assistindo, Márcio Martinelli e a turma em geral. Aos pastores aí do Espírito Santo, né, pastor Júnior, pastor Alex Wilson, são amigos muito especiais, pastor Carlos Eduardo, Felipe, pastor Rafael, pastor Moisés Pérez, suas esposas, né, também como seus filhos, ao Charles Miller, ao Dande, a Suliane. Eu vi algumas fotos aí da renovação de voto de vocês. Pena que eu não pude estar com vocês pelo corona, mas parabéns, foi muito lindo, de uma maneira muito especial. Quero mandar um abraço também para o Edinaldo, lá da Bahia. Todos estão nos acompanhando, família Reis, os meus contemporâneos baianos, a todos os nossos irmãos e amigos da Bahia, a Porangatu, Goiás, que está nos acompanhando também, Parauapebas, lá no Pará. Eu tenho um amor muito especial pelo Pará, viu? Estive lá várias vezes, fazendo semana de oração, programas, caravana, e quero mandar um abraço aí para o Ivaí, para a mãe do Ivaí, a Divair, aí no Parauapebas. E para os nossos irmãos de todo o Brasil, alguns irmãos que fora do Brasil que estão nos assistindo também, que está aí curtindo a página da Igreja de Novo Horizonte, os irmãos nos Estados Unidos, especialmente a Fran, a Ana Júlia, ao Kleberson, a Luciene, o Timóteo, que estão lá em Boston e têm nos acompanhado cada sábado. Nossos irmãos aqui do Distrito Federal e em torno, que Deus abençoe você de uma maneira muito especial. Eu fui recebido nesse lugar com muito carinho, e principalmente a você que é nosso irmão aqui do Distrito de Itapuã, o melhor distrito do mundo, um lugar muito especial de gente que tem um coração no coração, e quero dizer que estou muito feliz por estarmos juntos. E terminamos o meu abraço para essa equipe maravilhosa aqui que está filmando, que canta, que mexe no som, a todos esses que participam, cada filmagem nossa, que Deus abençoe vocês de uma maneira muito especial. Vamos orar para abrir a Bíblia? Querido Deus e bom Pai, nós queremos suplicar a Tua inspiração sobre a Tua palavra, que o mesmo Espírito que inspirou os homens a escrever nos inspire a entender, que fala aos nossos corações feridos, desanimados, pessoas que estão passando por dores, lutas, dificuldades, lágrimas, talvez com o esposo, com a esposa, com o filho, com um amigo, com um parente próximo, com os pais. E é na Tua palavra que nós buscamos a confiança, e maravilhoso é sentir o Senhor ao nosso lado. Quando o Senhor nos fala, por isso pedimos que o Senhor nos fale, que não venham homens, pregador falar, mas que possamos ouvir a Tua voz e sentir o Teu Espírito falando especialmente para nós, olhando nos nossos olhos. É o que nós suplicamos em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a Bíblia no livro de João, São João, capítulo 11. Eu já falei para vocês que o livro de João é o livro que eu mais gosto na Bíblia. Pregamos sobre Pedro, João capítulo 21, e João capítulo 11 tem uma história extraordinária. Algumas pessoas dizem que foi o maior milagre de Cristo, mas eu não creio nisso. Para mim, o maior milagre de Cristo não é ressuscitar um morto. Para ressuscitar um morto só depende de Cristo. Agora, ressuscitar alguém vivo, que vive como está morto, como se estivesse morto, para mim esse é um milagre dos milagres, porque não depende só de Cristo, depende dele e do pecador aceitá-lo. Então vamos ao texto. João capítulo 11, a partir do verso 1, diz assim a Bíblia: Ora, havia um certo homem enfermo chamado Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e da sua irmã Marta. Maria era aquela que ungiu o Senhor com unguento e secou seus pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Portanto, sua irmã foram até ele dizendo: Senhor, eis que está enfermo aquele a quem tu amas. E quando Jesus ouviu isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus amava a Marta e a sua irmã, como também a Lázaro. E ouvindo, pois, que eles estavam enfermos, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava.
E depois disso, então, ele disse aos discípulos: vamos outra vez para a Judeia. E os discípulos então disseram: mestre, recentemente os judeus procuraram apedrejar, se o senhor quer voltar para lá? Então Jesus respondeu: não são 12 as horas do dia? Se algum homem andar de dia, ele não tropeça, porque ele vê a luz do mundo. Mas se o homem anda de noite, ele tropeça, porque não há luz nele. E essas coisas ele falou e depois disse: nosso amigo Lázaro dorme, mas vou para despertá-lo. Vamos pular para o verso 17. Então, chegando Jesus, encontrou ele morto, sepultado já havia 4 dias. Betânia estava a mais ou menos cerca de 15 estádios, ou de 3 a 4 quilômetros da onde Jesus estava. E vamos parar por aí. Eu gosto muito dessa história. Lázaro é um dos textos mais lindos da Bíblia, uma das histórias mais extraordinárias da Bíblia. Como eu falei para vocês, algumas pessoas dizem que esse foi o maior milagre de Cristo, ressuscitar um morto. Isso é fácil para ele, porque só depende dele. Quando Jesus anda com alguém que vive, mas está como morto, espiritualmente, sem esperança, sem vida, sem alegria, aí dificulta, porque não depende só de Cristo, depende dele, e o pecador abrir o coração. Uma outra coisa nesse texto que me impressiona é que Jesus disse que a morte de Lázaro é para a glória de Deus. Nós podemos estar passando dificuldade, lutas, lágrimas, angústia para a glória de Deus. Jesus está mais ou menos uns 4 quilômetros da onde Lázaro estava. As irmãs se desesperam e mandam chamar Lázaro. Para nós que estamos aqui em Itapuã, é mais ou menos uma distância daqui da igreja, lá no Paranoá, muito próximo. Se ele fosse andando, ele demoraria poucas horas. Ele está retirado com os discípulos. Lázaro está enfermo, as irmãs sabiam que ele morreria. Elas tinham a intenção que ele morreria, se desesperam. Para piorar a situação naquela época, mulher não sabia ler, não sabia escrever, não podia trabalhar fora de casa, deveria ser sustentada pelo pai, pelos filhos ou pelo marido, ou talvez por um irmão. Agora imagine se Lázaro morre, como é que essas 2 irmãs sobreviveriam sem trabalho, não tinha pensão, não tinha nada naquela época. Elas se desesperam. Obviamente, elas queriam que Jesus estivesse ali, porque sabia que se ele estivesse, ele faria um milagre. Por uma palavra, ele transformaria a vida. Nós precisamos ter essa confiança em Cristo, não apenas nos momentos difíceis, de dor, de angústia, de lágrimas, de incerteza, mas em todos os momentos da nossa vida. Nós precisamos confiar nele, colocar nossas vidas na mão dele, ouvir a sua voz, seguir a sua palavra, entender os seus ensinamentos, viver para Cristo. Não é apenas um sentimento, mas é entregar a vida, deixar o meu eu, meus desejos, os meus gostos pessoais de lado e entregar tudo nas mãos dele, para que ele faça a vontade dele em nós. Essa é uma das coisas mais difíceis para o nosso mundo cristão. Viver uma vida como cristão não é fácil. Viver fazendo a vontade de Deus não é fácil para ninguém. Mas Deus pede isso de nós e Deus não pediria alguma coisa impossível. Se Deus pede, é porque nós conseguimos fazer. E o que mais me impressiona é que Ele acredita em você que está aí me ouvindo. Ele acredita em mim. Talvez nós não acreditamos em nós mesmos, mas Ele crê. As irmãs mandaram buscar Jesus. Eu imagino que um rapaz foi correndo, chegou até Cristo e disse: Senhor, Lázaro, a quem tu amas, está enfermo. E as irmãs pedem que o Senhor vá até lá. Próximo, perto. Imagine se ele tivesse ido de cavalo. Ele poderia ter dito: monta no animal e corre lá o Senhor e vai até aquele lugar para ser rápido. Ele está doente, não tem remédio, não tem solução, nada, só o Senhor pessoalmente pode curá-lo. Sabe o que me impressiona na Bíblia? Jesus olhou para aquele rapaz, como eu imagino, como eu falei, e disse: diga às irmãs que eu não posso ir agora. Já imaginou aquele menino baixar a cabeça e olhar para Cristo e não entender nada? Já imaginou toda a esperança da família, das irmãs, estar em Cristo e ele não ir? Já imaginaram que a Bíblia diz, o texto bíblico diz, que Lázaro, que Marta, que Maria, a quem Jesus amava. Eu posso lhe perguntar uma coisa?
Se Jesus ama, por que não vai logo quando nós pedimos? Se ele amava Lázaro, Maria e Marta, por que não correu imediatamente quando elas pediram por socorro? Porque parece que Cristo não me ouve, ou me ouve e não responde quando eu preciso, quando eu estou em angústia, quando eu estou em lágrimas. Quantos momentos você tem orado a Deus, quantas vezes tem orado a Deus, tem chorado com Deus? Quantos anos tem pedido por um marido, por um filho? Quantos anos você que é membro da igreja, que é cristão, que tem dedicado sua vida a Cristo, mas está insatisfeito com a vida que sua família vive? E parece que nós oramos e Deus não ouve, pedimos e Deus não está nem aí para nossas orações. Se Ele ama, por que não corre de uma vez? Se Ele ama, por que não vai imediatamente? Se Ele ama, por que quando eu oro e oro com sinceridade, Ele não me responde logo? O problema é que nós temos que aprender uma coisa, eu tenho aprendido isso, com muita lágrima, com muita dor. Aprenda a esperar o tempo de Deus. Esse é o nosso problema. Nós achamos que Deus deve agir como eu quero, da maneira que eu gosto, da maneira que eu acho que deveria agir. No momento que eu acho que deveria agir, não é assim. Deus não erra, eu erro. Deus não falha, eu falho. Deus é preciso e é exato, nós não. Parece que Deus demora, mas Deus não demora. Nós somos apressados pelas respostas de Deus. Aquele menino volta, as irmãs olham para ele e perguntam: onde está Cristo? Ele diz: não veio, por que não veio? Não sei. Ele estava ocupado? Não. Ele estava trabalhando? Não. Ele estava fazendo milagres? Não. E por que Jesus não veio logo? Quantas vezes nós fazemos muitas perguntas para Deus e nós entramos em nosso quarto e choramos? Talvez nessa madrugada aconteceu isso com a sua vida. Você deitou angustiado, chorando, com insônia, precisou tomar remédio para dormir e questionou a Deus e orou a Deus e pediu a Deus e parece que Deus não responde. Vocês leram um texto, vocês viram o que diz a Bíblia. A Bíblia disse que a morte de Lázaro é para a glória de Deus. Queríamos passar dor para a glória de Deus? Não. Queremos viver uma vida de angústia para a glória de Deus? Não. Queremos que as coisas não aconteçam exatamente como nós planejamos para a glória de Deus? Não. Eu posso lhe perguntar uma coisa nessa manhã. Quando você ora para Deus, é para a glória de Deus ou para a sua, para a minha glória? Queremos fazer a vontade de Deus ou queremos que Deus faça a minha vontade? Queremos viver os planos de Deus para a minha vida ou eu traço os meus planos e Deus tem que aceitar da maneira que eu quero? Eu disse para vocês alguns dias atrás e repito: o problema não está em Deus, está em nós. Passa-se os momentos, Jesus reúne os discípulos e diz: vamos lá. Ele fala: Senhor, se o Senhor for, queriam te matar. Jesus diz: vamos. Mas Senhor, olha, Lázaro está dormindo. Mas se ele está dormindo, ele vai acordar. Jesus disse: não, ele não está dormindo, ele está morto. Nós entendemos a diferença de morte e sono na Bíblia. Nós entendemos a ressurreição na Bíblia. Nós entendemos a primeira morte, a segunda morte segundo a Bíblia. Jesus se aproxima, ele fica num lugar meio recanteado, porque as pessoas queriam apedrejá-lo. Eu imagino quando Marta se aproxima de Cristo, manda chamá-lo, ela vem, manda chamá-la, perdão, e ela vem. E quando Marta se aproxima, ela olha para Cristo e ela diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Parece que as duas ensaiaram. Maria também se aproxima, olha para Jesus e diz a mesma coisa: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. Elas conheciam Cristo, sabiam quem era Ele. Elas sabiam que onde Jesus estava é a vida. Na presença dEle, tudo vai embora. Na presença de Cristo só existe felicidade e alegria. Pode haver lutas, lágrimas, dores, angústia, mas Ele está conosco, a nossa esperança é diferente. Ele não disse que nós não teríamos aflições. Ele falou que nós teríamos e nós temos. Mas o que Ele prometeu é que Ele está conosco. Aí eu vejo a aflição diferente. Aí eu posso viver na caminhada nesse mundo de maneira diferente, com expectativa, com alegria nos olhos. Porque eu sei que Ele está no meu lado. Jesus se aproxima, a irmã vem uma primeiro, depois vem a outra. E ela diz: Senhor, e ele diz: olha, eu sou a ressurreição e a vida. Ele vai ressuscitar. E Marta diz: Senhor, eu sei, lá no último dia. Eles entendiam mais ou menos o último dia. Eles entendiam que viria o dia de Deus. Eles entendiam que um dia o mundo ia ser destruído. Eles não entendiam como nós entendemos. Eles não têm a compreensão completa como nós temos.
de volta de Jesus, de maremoto, terremoto, de pestes como estamos vivendo, de pandemia, de que Ele vem com os anjos, de que nós iremos com Ele, iremos viver 1000 anos e voltaremos e virá nova terra, e a nova Jerusalém virá com Ele. Eles não entendiam detalhes, mas eles tinham a fé que um dia este mundo vai terminar. Eu quero te dizer uma coisa nessa manhã. Nós estamos vivendo nos dias que eles imaginavam. Nós estamos vivendo nos últimos dias da história desse mundo. A nossa vida está sendo para a honra e glória de Deus. A minha vida está sendo para a honra e glória de Deus. A sua vida está sendo para a honra e glória de Deus. Será que nós não queremos apenas os favores de Deus e não Deus de verdade? Será que nós não queremos apenas as bênçãos de Deus? Que Deus me favoreça? Ou eu tenho me colocado a minha vida nas mãos de Deus para que Ele seja para a honra e glória dEle? Eu tenho colocado minha família, tudo, para a honra e glória de Deus ou não? Jesus olhou para aquelas irmãs e disse: olha, me leve onde ele está, Senhor está morto, está cheirando mal, já tem 4 dias. Sabe o que elas poderiam dizer para ele? Senhor, quando o Senhor precisou da gente, a gente estava aqui para te alimentar. Eu ia para a cozinha e fazia comida para alimentar o Senhor e seus discípulos. Meu irmão Lázaro recebia o Senhor na nossa casa de maneira alegre, festiva. Agora, quando nós precisamos do Senhor, o Senhor não veio. Já faz 4 dias, está mal, está morto, cheira mal, não adianta mais. Sabe, queridos amigos e irmãos, as nossas esperanças são destruídas, desfeitas. Nós não entendemos a vontade de Deus, às vezes, o plano de Deus, o amanhã de Deus, o minuto. Nós queremos entender que Deus, da nossa forma, que Deus age da nossa forma. Aí, de repente, aquelas meninas olharam para Jesus e falaram: me leve até lá. Foram. Jesus se aproxima, havia uma pedra enorme, redonda, que fechava o túmulo. Jesus olhou para aquilo ali, aí as pessoas que estavam ao lado dele começou a criticá-lo. Não é ele que ressuscita, não é ele que cura doentes. Agora, quando a família precisou de mim, nós fomos para o velório onde ele estava. Onde ele estava, que não carregou o caixão, se realmente ele amava Lázaro e a família, porque quando a família precisou, ele não estava lá. E aquelas pessoas se sentiram mais úteis e importantes do que Cristo. E quando Jesus se aproxima do túmulo para fazer o milagre, ninguém entendia. Eles criticavam. A Bíblia diz que Jesus chora. Isso me impressiona. Ele derrama lágrimas. E muitos dizem que ele chorou porque Lázaro estava morto. Eu não acredito nisso. Por que Jesus choraria por um homem que ele ia ressuscitar 1 minuto depois? Não tem lógica. Jesus chorou pelas críticas das pessoas, como nós choramos quando ouvimos críticas, quando somos feridos, quando somos magoados. Lembre-se que Ele é como nós. Ele se fez homem para passar nossas dores, nossas angústias, para sentir como nós sentimos, para ter nossos sentimentos, para ter sede e fome. E quando Jesus olha aquelas pessoas criticando e falando mal dele, ele baixa a cabeça e chora. E sabe o que me impressiona? A Bíblia diz que Jesus ora, pede ao Pai, e depois Jesus olha para aquelas pessoas incrédulas e dizem para ele: por favor, vocês tirem a pedra. Sabe de uma coisa, queridos irmãos e amigos? Jesus poderia odiar aquelas pessoas, como nós fazemos com quem fala mal de nós. Ele poderia olhar para aquelas pessoas e ficar irado com eles e fazer qualquer manifestação divina em cima deles. Mas Jesus olha para pessoas que o feriu, que o magoou, que fez derramar lágrimas, e ainda pede que essas mesmas pessoas vá até a pedra e retire a pedra para que possam ver o milagre. Mesmo ferindo, Deus confia em você. Mesmo ferindo, Deus te dá oportunidade. Mesmo nós falando coisas que não deveríamos de Deus, Deus ainda vem atrás de nós. Mesmo quando eu digo não te quero, Ele ainda vem me dizer que me ama. Mesmo quando eu digo que não creio nele, Ele está do meu lado, me livrando e cuidando da minha vida. Isso é prova porque Jesus olhou para aquelas pessoas que o feriam e disse: por favor, vão lá e tirem a pedra. E eles acreditaram na palavra de Cristo e, sem entender, tiraram a pedra. Posso te dizer uma coisa nessa manhã? Se eles não tirassem a pedra, o milagre seria feito de uma outra forma. Mas Deus queria que eles participassem do milagre. Agora escute o que eu vou te dizer. Existem pedras em nossa vida
que Deus não vai tirar. E existem pedras em nossa vida que eu e você temos que nos ferir para tirar. Fazer calo no pé, fazer calo na mão. Até acreditar que não vamos ter forças para empurrar a pedra. Mas se eles não tirassem a pedra e ficassem ao lado de Cristo, eles veriam um milagre. Mas não seria um milagre tão extraordinário como foi nesse momento. Eles empurram, tiram a pedra. Pessoas incrédulas se criticaram a Cristo. A lógica disse que quando Jesus pediu para tirar a pedra, eles deveriam virar as costas e ir embora, dizer que não vou fazer nada disso. Só que Jesus pede, Jesus fala. Lembram de Pedro? Um dia ele estava na beira da praia, Pedro não pescou nada. Jesus chega na beira da praia, não tinha como pegar peixe, Pedro sabia tudo de peixes. E Jesus falou, joga aí a rede. Sabe qual foi a resposta de Pedro? A mesma resposta que nós deveríamos dar todos os dias. Pedro falou, Senhor, eu não acredito, mas sobre a sua palavra eu jogarei a rede. Porque o Senhor pede, eu jogarei a rede. Porque o Senhor está falando, eu jogarei a rede. Queridos irmãos e amigos, existem coisas que nós não temos que entender. Nós temos que obedecer, que confiar, que crer nesse Deus extraordinário. E eu repito, pessoas que feriram o coração de Cristo, foi essas que ele falou, vá e tirai a pedra. E eles foram e tiraram. Jesus olha para um túmulo, um defunto lá dentro. O mau cheiro estava naquele lugar. E Jesus diz, Lázaro, Lázaro, saia para fora. Sabe o que Dwight Moody diz? O maior pregador do século XVIII. Dwight Moody diz que Jesus Cristo precisou falar Lázaro e dizer o nome Lázaro, porque se ele simplesmente dissesse ressuscite, todos os mortos da terra ressuscitariam pelo poder da sua palavra, e eu creio nisso, porque um dia, pelo sopro da sua boca, os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. Veja o poder da palavra de Deus. A palavra criadora que disse lua, céu, estrelas, falou e aconteceu, e tudo se fez pelo poder da palavra. Ele agora olha para o túmulo e diz, Lázaro, saia para fora, e o milagre acontece. Em 3 palavras, Lázaro, saia para fora. Em uma palavra ele pode mudar sua vida, em uma palavra ele pode mudar seu coração. Com uma palavra ele pode mudar os seus pensamentos. Com uma palavra ele pode revolucionar a tua vida. O problema é que nós não queremos tirar a pedra. Porque nós não acreditamos. E nós começamos a questionar, tirar a pedra para quê? Por quê? E fazemos como Marta, já cheira mal, já tem 4 dias, não adianta. Quando eu precisei, mandei chamar o senhor não veio, agora não precisava mais vir. Não é assim que nós somos. Eu estou falando para alguém que está vivendo esse momento dessa forma. Desacreditando em Deus, porque você achou que Deus deveria agir da forma que você queria e Deus não fez. Sabe uma coisa que eu tenho aprendido com lágrimas e suor? Espere o tempo de Deus. Quando Jesus falou, Lázaro, saia, ele saiu uma múmia, todo enfaixado. Lembra que eu falei do leproso semana passada, que eles usavam lençol quando alguém morria? Lázaro sai todo enfaixado. Aqueles mesmos homens incrédulos que criticaram a Cristo, que o fez chorar, não entendeu nada, olhou para ele. Jesus sorriu, Lázaro sai. Jesus olha para aqueles mesmos homens incrédulos e diz, agora vocês, vá e desatai-o. Para vocês crerem na minha palavra, para vocês saberem quem eu sou, para vocês poderem ter um milagre na sua vida. Queridos irmãos e amigos, nós precisamos confiar e crer e viver a palavra. Conhecimento de palavra de Deus não salva. Conhecimento de profecia bíblica não salva. Estudar o que vai acontecer daqui para frente, antes da volta de Jesus, não salva. O que salva é colocar a vida nas mãos dele. É ouvir a sua voz e seguir a sua palavra. Como está a sua vida com Deus? Jesus falou, vá e desatai-o. Aqueles homens tremendo desataram. Por que Jesus esperou 4 dias? Haviam vários grupos religiosos ali que criticaram a Cristo, que fez chorar. Havia um grupo que não acreditava em ressurreição. Eles aprenderam nas suas igrejas que ressurreição não existe, é mentira. E agora eles carregaram um caixão, viram o defunto, colocaram no túmulo, empurraram uma pedra e eles viram
Viram, ninguém contou, viram Lázaro ressuscitado. Eles correram para suas igrejas à noite e perguntaram ao seu pastor: pastor, o senhor prega todos os dias para nós e diz que não existe ressurreição. O pastor disse: claro que não existe. Eles disseram: eu vi um homem ressuscitado. Me explique, pastor. Amigos, quanto a fatos, não há argumentos. Havia um outro grupo religioso que acreditava numa outra forma. Eles achavam que até o terceiro dia, quando a pessoa morria, o espírito ficava caminhando, arrodeando. Eles entendiam que existe um espírito igualzinho dentro de nós. Eles entendiam, nós sabemos pela Bíblia que isso não é verdade. Mas eles entendiam assim. Ninguém nunca viu, mas acreditavam. E começavam a andar, rodeando o caixão. Só que até o terceiro dia, depois do terceiro dia, era impossível o espírito entrar de novo e fazer a pessoa reviver. Nunca existiu isso, mas muita gente acreditava e pregava naquela época, como se prega hoje. Me permita te dizer uma coisa no seu coração com todo carinho. Cuidado com o que nós cremos. Nem tudo que eu acreditar, nem tudo que meus pais me ensinaram, significa que é verdade, mesmo sendo ensinamento dos meus pais. A segurança da verdade está na Bíblia, na palavra de Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade. Ele diz: Pai, a tua palavra é a verdade. Jesus disse que Ele é a verdade, que a palavra é a verdade, que os mandamentos são a verdade. Eu preciso confiar nisso e não do que eu aprendi criança, porque meu avô, meu pai, um amigo, alguém da família me ensinou. Quem garante que eles estavam seguindo a verdade? Eles podem ser sinceros no que ensinaram e acreditar que foi verdade, mas não é porque eles acreditavam que significa que é verdade. Quer conhecer a verdade? Vá à Bíblia. Um dia Pilatos olhou para Jesus e perguntou: o que é verdade? Se ele para e ouve Cristo, a história era outra. Mas Pilatos olha para Jesus e faz como muitos de nós: o que é verdade? E quando Jesus levanta os olhos, ele sai. Nós queremos saber a verdade, mas não queremos ouvir a verdade. Nós queremos ser beneficiados pela verdade. Aquelas pessoas acreditavam que até o terceiro dia o Espírito podia voltar. Lembram que dia, com quantos dias Jesus ressuscitou Lázaro? 4º dia. Aquelas pessoas foram para a igreja à noite e disseram: pastor, vem cá depois do culto. O Senhor pregou para nós e nos ensina. Nós nunca vimos, mas o Senhor falou, nós acreditamos. Porque o Senhor é famoso, porque é um pregador, porque a sua igreja está lotada, porque é uma igreja grande, porque faz milagres. Aí o Senhor falou para nós que um morto pode rodar 3 dias, até o terceiro dia ressuscita, mas o 4º é impossível, certo? Eu vi. Eu carreguei o caixão, eu coloquei no túmulo, eu vi e desatei o morto no 4º dia. Me explique, pastor. Mais uma vez, eles viram que estavam seguindo o erro. No que você tem acreditado? No que você tem ouvido? O que você tem feito com a tua vida? O que é verdade para você? Um sábado de manhã eu estava em Salvador para pregar numa igreja chamada Cosmo de Farias. E fui convidado, eu e minha esposa, que na época namorávamos a irmã dela, e nós fomos convidados a almoçar na casa da irmã Deusuíta. Um abraço para a irmã Deusuíta. E estava ali Marta, estava André, eu, minha esposa, minha cunhada. E a filha dela mais velha andava para lá e para cá, incomodava. E a irmã Deusuíta, nós chamamos ela de irmã Deusa. Irmã Deusa falou assim: Abigail, senta na mesa de uma vez, vamos comer. E ela falou: calma, mãe, eu estou terminando de dar um banho no meu André, que é o mesmo nome do irmão dela, e é o filho mais novo dela. E ela foi, deu um banhozinho no André, sentou na mesa e nós começamos a comer. A irmã Deus olhou para mim e falou assim: Paulo, você lembra dela? Eu falei: não. E ela disse: Abigail, conte a sua história. E ela começou a dizer: olha, nós não fomos criados pelo nosso pai. Nós somos 3 irmãos: Abigail, o André e a Marta, que era caçula. Minha mãe teve um relacionamento com um homem que era casado e explicou a situação. E teve nós 3. Um homem muito rico em Salvador. Só que ele nunca nos assumiu de verdade. Isso me magoava muito. E ela falou: eu cresci querendo a presença do amor do meu pai ao meu lado. Minha mãe trabalhava muito, ela tinha 2 empregos como enfermeira.
Minha mãe não tinha muito tempo para a gente, ela queria nos sustentar. Eu entendo minha mãe, mas naquela época eu não entendia. E nós estudávamos numa escola chamada Luiz Viana, lá na Cidade Alta, em Salvador. E ela falou, eu tenho uma amiga muito próxima que trocávamos lanches e etc. E um dia nós estávamos sentados no fundo assim, num banco, próximo à cantina. E havia um rapaz naquele colégio que era um grande traficante, eu tinha medo dele. Todos tinham medo. E o momento que nós estávamos conversando, eu e ela, sorrindo, ele veio caminhando, se aproxima. Eu fiquei assustada. Eu não sabia. Ela namorava escondido com ele. E ela me falou porque tinha temor dele. Como ele era traficante, ele era muito violento, andava armado. Quando eu vi aquilo, eu falei para ela, por que ele está vindo em nossa direção? Ela ficou calada. Ele deu um beijo nela, sentou do lado, abriu a mochila para o som. Uma droga, colocou na boca, acendeu, deu para minha amiga, não sabia que ela se drogava, ela usou. Sorriu para mim sem graça. E ele pegou, me deu e disse assim, faz, usa, fuma. E ela levantou e disse, não vou fazer. Ele puxou a arma e disse, ou você fuma ou morre. Ela falou, Paulo, eu tinha 13 anos de idade. Nunca tinha visto a arma. Tremi. Ele falou, você usa ou morre. E ele disse, olha, se você me entregar, eu mato você. Sei onde você mora, a sua família mora. Então fica quieta e calada. O que você faria? Sabe aqueles erros que nós cometemos porque as circunstâncias da vida nos levou? Sabe aqueles erros que nós cometemos porque você não quis fazer, vou fazer, mas por uma fraqueza em algum momento, por um erro, caímos, falhamos. E nós nos culpamos o resto da vida por isso. E nós esquecemos que existe um Deus que retira, que remove pedra pelo poder da palavra. Ele poderia olhar para aquela pedra e dizer, pedra, saia, suma, ela sumiria, se estalar os dedos, ela viraria pó. Pedra, saia do planeta, ela voaria, anjos venham. Mas ele confiou em pecadores e falou, vai, tira a pedra. Ela falou, eu não terminei a amizade com aquela moça. E aí ficou difícil a vida. O tempo passou. Eu vou resumir pelo tempo. Um dia ela disse que estava na casa dessa amiga fazendo um trabalho escolar, começou a usar uma droga em comprimido. E quando ela foi descer as escadas, tropeçou, caiu, bateu a cabeça, levaram ao hospital. Conseguiram falar com a mãe dela e pediram que a irmã dela fosse até o hospital. A mãe dela tomou a palavra naquele almoço e disse, olha, o médico me xingou de tudo que você imaginar. Que eu era irresponsável, e me xingou toda, dizendo que eu não tinha condições de cuidar da minha filha. Ele não entendia que eu trabalhava. E ele olhou para mim e disse assim, a sua filha é uma drogada. E ela falou, olha, como eu trabalhava como enfermeira, eu imaginava que droga era ela tomou algum remédio, alguma coisinha boba. Eu não sabia que ela estava se drogando, fumando e fazendo coisas erradas. E ela falou, eu tentei salvar minha filha, trancava minha filha em casa, ela fugia. Ela amarrava os lençóis e descia, ia para a rua. A irmã mais nova dela chorava em casa, o irmão do meio era bem quietão, mas ela era mais agitada. A coisa foi piorando. E a Abigail me contou, eu comecei a namorar com um rapaz que era traficante de drogas numa cidade baixa, em Salvador, onde eu nasci, por exemplo. Nós chamamos a Abigail de Biga. E ela falou, eu comecei a namorar, nós simulávamos assalto, que estávamos namorando, e arrombávamos o carro naquela época, roubávamos os rádios do carro. E a gente amontoava num bairro chamado Piripiri, lá em Salvador. Minha esposa estudou muito tempo nesse bairro, escola nesse bairro. E ela disse, olha, a gente roubava e comprava droga, e eu fui me afundando. Saí de casa, fui morar com esse rapaz. Ninguém mexia comigo, ele era traficante. A coisa foi piorando. Ela disse, eu queria sair disso, mas não conseguia. Eu estou falando para você que é mãe, está pensando num filho seu. Escute o final da história. Ela disse, olha, eu tentava fugir de minha mãe. Minha mãe me procurava em Salvador, alguém dizia, eu vi sua filha em tal lugar, minha mãe atrás de mim não achava. E ela me falou, eu comecei a viajar, eu fui para o Rio, alguém me via no Rio, ligava para minha mãe me procurava igual a louca, naquela época não tinha celular. Né? Eu ia para São Paulo, vinha para Brasília, ela disse que aqui em Brasília ela foi para o centro de recuperação, e que ela ficou presa, ficou tão louca, que ela me disse assim, Paulo, eu pulei um muro de 4 metros, não me pergunte como, e tudo que tinha na enfermaria eu quebrei, que rasguei minhas mãos e me feri com vidro, e tudo que era comprimido que eu tinha, coloquei na mão, precisava de droga. Fui presa com uma amiga minha. Minha amiga saiu, eu fiquei presa. Pedi que ela ligasse para minha mãe, porque nessa hora eu buscava a minha mãe, alguém que eu sei que me ama.
mesmo que eu feria, mesmo que eu fugia. E minha mãe ficava com uma louca procurando. Ela começou a namorar com outro rapaz, engravidou do primeiro filho dela. Primeira filha, perdão, Aline. Eu tive a alegria de fazer o casamento da Aline. Quando ela engravidou da Aline, ela me disse, olha, eu fiquei olhando para minha barriga e pensei, o que será de minha filha? Eu quero o melhor para ela, agora eu sou drogada. Ela me disse que quando as crianças nasciam dos amigos, elas pegavam no colo, tragavam, soltavam fumaça na narina da criança e diziam, estamos batizando a criança. Ela pensou, vai acontecer isso com minha filha. Ela disse, eu não quero mais. Aí, o pai da minha filha entra em casa, eu me tranquei no quarto, ele estava com alguns amigos, ele ia se drogar na sala, ele traficava. E eu me tranquei no quarto com a menina que trabalhava na nossa casa. E eu só tremia, e alisava a minha barriga e chorava, dizia, olha o pai dela, olha para mim, o que vai ser da minha filha? E quando eles saíram dali, ela me disse que ele abriu a porta, pegou a Abigail, jogou no chão e chutou a barriga. Ela começou a chorar, disse, por quê? Ele disse, eu vi você olhando para os rapazes, chamando para dentro do quarto. Ela falou, não, você está alucinado, eu não fiz isso. Ela disse, eu não faria nunca. Mas ele alucinado. Quando ele foi tomar banho, eu corri para a casa da minha mãe. Uma hora depois ele chegou na casa da minha mãe com arma na mão e falou, volta para casa ou eu mato sua mãe. Ela olhou para mim e disse, você sabe o que é o inferno? Eu vivi. Eu não sabia como sair. Eu fui piorando. Engravidou do segundo filho. Ela disse, eu queria sair dessa vida, mas como é que eu faria para sair? Me falaram de tantas coisas, minha mãe procurou tantas coisas, autoajuda, milagre. Nada acontecia. Ela disse, um dia meu irmão, que chama André, chegou na minha casa com uma fita cassete e falou, Abigail, escuta isso aqui. E ela falou, não quero, não estou afim. Ela abandonou aquele rapaz que era o pai dos 2 filhos dela, conheceu um outro rapaz chamado Chico, que é o esposo dela hoje, que é pai do Andrezinho. E ela disse, eu peguei aquela fita cassete e coloquei uma voz diferente, melodiosa. Pastor Bulhão pregava. E ela disse, quando eu ouvi a voz dele, ele começou a contar uma história. E nessa primeira fita, ela ouviu a história de um rapaz chamado Jairo. Em Salvador, eu tive a alegria de apresentar Jairo a Abigail. E ela falou, quando eu ouvi a história desse homem chamado Jairo, quando terminou o sermão do pastor Bolhão, eu levantei e falei, isso é mentira, é conversa, um traficante entrou na igreja, se converteu, é cristão, isso é mentira. Ela falava, eu estava louca, dizendo, mentira, não existe isso. Ela disse, só que meu coração se amolecia, eu comecei a ler a Bíblia. Eu disse para vocês que a verdade liberta, que a verdade remove pedras, que seguir a palavra da verdade muda a vida. Não tem solução para a sua vida a não ser Cristo. Eu não acredito no pecador sem Cristo. Eu não acredito. Eu não acredito em promessas, eu não acredito em autoajuda, eu não acredito em nada. Não. Eu acredito em Cristo transformando, porque eu já vi milhares de pessoas sendo transformadas como um sermão que você ouviu, por uma música como a Pamela cantou, por um louvor que você ouviu e uma frase tocou no seu coração. Eu já vi e creio, porque é o método de Deus, não é como eu quero. Ela disse, eu comecei a ouvir aquela fita e André trazia mais, e aquilo foi mudando meu coração. Eu quis estudar a Bíblia, comecei a estudar a Bíblia. A minha mãe foi ser adventista e nos cultos ela pediu oração. Um dia, o pastor Bolhão foi em Salvador, num bairro chamado Pau da Lima. Pastor Josafara, pastor dessa igreja. E ela foi, e ela disse, eu quero ser batizada. O pastor Bolhão disse, eu não conheço você ainda. Pastor Braga, aquele que esteve aqui no distrito, no encontro de casais ano passado, ela é líder de jovens. O pastor Bolhão disse, olha Braga, essa moça quer ser batizada, eu não sei quem ela é, não conheço, mas vamos fazer o seguinte, no mês de outubro eu vou voltar aqui para fazer um programa aqui no Balbininho, Salvador, lá que era um estádio, uma quadra enorme coberta, ao lado do estádio de futebol da Fonte Nova. Hoje não existe mais lá, demoliram. Ele falou, eu vou fazer um programa aqui e eu vou batizar você. Ela disse, ok. Aí o pastor Bolhão chegou nesse sábado de manhã, ela estava. O pastor Bolhão disse, olha, preciso falar com você, conversar com você. Me perdoe um detalhe. Antes, ela queria entregar a vida a Cristo. Pastor Bolhão foi em Salvador fazer o batismo do Luizinho, o filho do Luiz Santana. E quando
André, o irmão dela, disse para ela assim: Abigail, eu vou te levar num lugar que você vai ver uma pessoa que você gosta. Se eu não gosto de ninguém, ninguém me ama, eu não quero saber. Ela falou: vista a sua melhor roupa. Ela insistiu e disse: não vou fazer. E como André insistiu, ela vestiu e foram para a igreja da Pituba, no batismo do Luizinho. Quando ela ouviu a voz do pastor Bulhão, ela reconheceu com a fita. E ela falou: é ele? O André disse: é. O pastor Bulhão fez um apelo para o batismo. Acabei de batizar o Luizinho, por favor, eu queria dizer que se alguém quer ser batizado, eu queria orar por você, vim aqui à frente. Ela disse: eu fui a primeira aí. Eu não entendia muito, eu não sabia muito. E chorando ali, ajoelhada, eu pedi que ele me batizasse, me perdoe. Eu falei da história anterior, mas foi nesse dia que o pastor Bulhão falou: pastor Braga, acompanha essa moça, eu quero batizá-la quando eu voltar aqui. Aí combinaram para batizar lá nessa igreja que eu disse, do pastor Josafá. No sábado de manhã teve um batismo. Não divulgou que o pastor Bulhão estava ali, senão lotaria. Ele batizaria de manhã e à noite ele pregaria no ginásio, como eu falei. Ela chegou, olhou para ele e falou: pastor, estou pronta. Ele disse: olha, eu não trouxe a roupa de batismo, o pastor Josafá pode batizá-la? E ela falou: claro, qualquer um, eu preciso ter o perdão dos meus pecados no batismo. O pastor Bulhão batizou. Eu estava chorando naquele almoço. Eu tinha parado de comer ouvindo a história daquela moça. E ela chorava, e a mãe chorava. A minha esposa, que namorávamos na época, chorava. Ela olhou para mim e disse assim: Paulo, você não lembra de mim? Eu falei: não. Você não lembra de mim? Eu disse: não. Ela falou: você estava no ginásio quando o pastor Bulhão pregava? Eu disse: eu saía às 5 horas do trabalho e ia direto para lá. Ela falou: você lembra que no sábado à noite ele contou a história de uma menina que vivia em Brasília, em São Paulo, viajando, que se drogava, e que ouviu a voz de Deus através de uma fita e transformou o coração, e que Jesus tocou na vida dela. E ele olhou para trás e falou: por favor, vem cá. E desceu uma mulher caminhando, morena, com vestido azul e branco. Eu falei: sim, eu lembro, eu vi. Ela disse: era eu. Olhe para mim. Jesus transformou a minha vida. Você que é mãe, que está nos ouvindo agora, só Jesus pode transformar a tua vida. Você jovem, que tem lutado para vencer o vício e não consegue, só Jesus. Experimente Cristo. Abra o coração e dê oportunidade para Ele, sem reservas. Venha com medo, mas venha. Diga: Senhor, muda meu coração. Faz como Abigail falou. O que esse pastor está falando é conversa, é mentira. Eu nunca acreditaria. Eu quero te dizer uma coisa em nome de Deus: Jesus lhe ama. Não tem solução sem Cristo, não tem alegria sem Cristo, não tem salvação sem Cristo. Agora você precisa retirar a pedra para que o milagre aconteça. Qual a pedra na tua vida? É o teu orgulho? Qual é a pedra na tua vida? Você trocaria Jesus por bebida, por cigarro, por festas, por boate? É muito pequeno. Nós trocamos Jesus por coisas que não valem nada, que só nos faz chorar, nos fere. Eu estou falando para alguma mãe solteira. Eu estou falando para algum jovem viciado que não consegue vencer o vício. O mesmo Cristo de Abigail, que ressuscitou uma menina como ela, ressuscita você. Um dia eu levei a Abigail na minha igreja, em plataforma, para ela dar um testemunho no sábado à tarde. A mãe dela disse assim: olha, um dia eu peguei uma faca e fui para cima dela na cozinha, eu ia matar minha filha, eu não aguentava mais de sofrer por ela. Mas quando eu levantei a faca, uma força estranha segurando meus braços, eu não sabia o que era. A faca caiu e eu chorei. Eu lembro que o irmão José Alves, falecido, levantou e disse assim: irmã, um dia a senhora vai ver escrito no céu: mãe salva a filha para Cristo. Querida mãe, não pare de orar para os seus filhos. Eu estou falando para uma mãe cristã que não é completamente feliz porque entende que seu filho não vai se salvar. Se coloca nas mãos de Deus e chora, e ora, e clama, e jejua. Nós estamos vivendo nos últimos dias desse mundo. O que você espera mais lá de fora desse mundo? O que? Festa, farra? Te leva a quê? Nada. Agora imagine o céu. Imagine estar com Cristo. Eu quero fazer um convite nesta manhã. Não estou te chamando para ser crente. Eu vou te fazer um convite especial. Entrega a tua vida a Cristo. Eu estou te chamando para ser cristão, cristã. Entrega teu coração, tua vida, teus pensamentos. Diga: Senhor, ajoelha onde você está, na sala, está no quarto,
está chorando, ajoelha e diga: Senhor, chega de me ferir, chega de lutar. Eu sou pior do que Lázaro, eu estou morto, eu estou morta, eu sou um defunto, eu cheiro mal, eu não me suporto. E é quando você mostra a sua fraqueza que Ele vem e Ele mostra a força que Ele tem em sua vida. Mas eu preciso me humilhar e dizer: Senhor, eu não vou lutar mais, eu não aguento mais, eu não quero mais, eu não tenho forças. Lute por mim, me dê forças, me dê a vitória. Ele vai mudar a tua vida, como Ele já mudou a vida de milhões de pessoas, de milhares, e muda. E quero te dizer uma coisa: se você não tirar esta pedra, você não vai conseguir ouvir a voz de Deus e ver um milagre na tua vida. Jesus um dia quer te abraçar. Eu imagino Lázaro saindo do túmulo, todo mundo maravilhado, as irmãs sorrindo, e Ele dando um abraço em Lázaro. Os braços de Cristo estavam abertos na cruz, e Ele vai fechar quando Ele abraçar você no céu. Eu posso te fazer um convite agora a entregar a sua vida a Cristo. Eu posso te fazer um convite, você que está estudando a Bíblia, que já deveria ser batizado e não faz. Por quê? Tem medo de quê? Quer curtir vida? Que vida? Vida é Cristo. Caminho, verdade e vida. Curta Cristo. Eu nunca vi ninguém se decepcionar com Ele, e Ele não vai decepcionar você. Quer ser salvo? Quer ter um milagre? Se ferindo, corra agora, retire a pedra, e você vai ouvir a voz de Deus. Pamela vai cantar um hino lindo, um dos hinos que eu mais escuto. Eu escuto todo dia este hino e fala: posso confiar. E eu vou convidar a Pamela agora e vou dizer que enquanto ela está cantando, eu estou orando para que a música complete o sermão no teu coração. Agora não deixa para amanhã, para depois, é agora. Ajoelha com teu Deus, chora com teu Deus, fala: Senhor, entra de uma vez. Não duvida, entrega a vida. Ele te criou, Ele te fez. Não existe no universo ninguém que te ama como Ele. Não existe no universo alguém que torça tanto por você como Ele, que quer que você acerte tanto como Ele, que guiou a sua vida tanto como Ele. Experimente Jesus, e eu vou orar por você. Mas não é para ajoelhar agora, orar e levantar e continuar fazendo tudo errado. Procura a nossa igreja, procura ler a Bíblia, vai aí em outros canais no YouTube, no Face, e procura mensagens de homens de Deus que podem falar ao teu coração. E siga a verdade, porque a verdade vos libertará. Transforma, ilumina e me faz cantar. Perto de ti os meus medos se vão, posso continuar. Ver tua face eu quero, eu espero esse dia então. Tua palavra é meu guia aqui, a tua voz minha direção. Tu me concedes o tempo e a força, só em teus braços eu vou encontrar esse amor que me sustenta, esse amor que me alcança e me salva. Posso esquecer esse meu passado e descansar nesse teu abraço. Eu posso confiar, enfim, nesse amor que faz de tudo pra me ver feliz. Tua presença transforma, ilumina e me faz cantar. Perto de ti os meus medos se vão, posso continuar. Ver tua face eu quero, eu espero esse dia então. Tua palavra é meu guia
Só em teus braços eu vou encontrar esse amor que me sustenta, esse amor que me alcança e me salva. Posso esquecer esse meu passado e descansar nesse teu abraço. Eu posso confiar, enfim, nesse amor que faz de tudo pra me ver feliz. Eu posso confiar, enfim, nesse amor que faz de tudo pra me ver feliz. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Vamos orar? Nosso querido bom Deus, queremos agradecê-lo pelas extraordinárias histórias da Bíblia. Queremos agradecer pela ressurreição de Lázaro, pela revelação nos falar. E queremos suplicar ao teu coração de Pai que nos ressuscite da mornidão, da frieza, da morte espiritual que estamos vivendo. De buscar o Senhor apenas porque queremos milagre, não porque queremos renovar nossa vida, reavivar nossos corações, não porque queremos morrer para a antiga vida e viver para uma nova vida ao teu lado. Quantas mães nesse momento lembram dos seus filhos? Talvez eles estejam agora ouvindo a tua palavra, eles estão no erro, na droga. Talvez o marido no bar. E essas mulheres incessantemente, de maneira incansável, têm chorado, têm orado. Nós precisamos confiar no Senhor, porque no momento certo nós iremos ouvir a tua voz e o milagre vai acontecer. Nós não podemos desistir, não podemos ferir o teu coração, não podemos ser incrédulos como aquelas pessoas, mas mesmo se formos, o Senhor ainda confia em nós, como fez com aqueles homens. Que possamos nos ferir, mas retirar a pedra, que possamos estar determinados a isso. Podemos confiar no Senhor, como disse esse hino. E agora escuta nosso coração, Pai. Faz um milagre, transforma, salva nosso lar, nossas famílias. Nos leva para o céu. Esses dias de pandemia, de quarentena, nós temos refletido muito. Nós não seremos iguais. Nós temos que mudar, temos que tomar decisões sérias, como nós temos ouvido tantas pessoas tomarem decisões. Estão voltando para a igreja, estão ouvindo a tua voz. Quem estudou a Bíblia está decidindo tomar o caminho correto e ser batizado para o perdão dos pecados. Que possamos escrever aí no Face, no YouTube, dizer: olha, eu quero ser batizado, eu quero tomar a decisão, eu quero ouvir a voz de Cristo, eu não quero viver a vida que eu vivo. E o mesmo Cristo que transformou a vida de Lázaro, que ressuscitou aquele homem, que mudou a vida de uma família, está agora ouvindo o nosso clamor e desejoso também de mudar a nossa família, o nosso lar. Só que depende de nós. Para ressuscitar Lázaro dependeu só de Cristo, da sua voz e do milagre. Para nos ressuscitar, depende de nós também abrirmos o coração. Que não venhamos a nos reservar, mas que possamos ouvir a tua voz. Faz um milagre em nós, nos transforme e nos salve por Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos e amigos, até breve. Obrigado por estar no nosso canal. Divulguem, curtam. Um abraço para todos e que Deus nos abençoe. E até semana que vem.